E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando agora bem rápido para a gente poder, fazer uma revisão aí, tá certo, pessoal? De algumas informações que são muito importantes para que a gente possa entender a formação da cabeça e pescoço, a formação dos arcos faríngeos, as estruturas que vão dar, a origem a todas as outras estruturas que nós já conhecemos na cabeça e no pescoço, beleza? Mas antes de mais nada, pessoal, vamos revisar aqui essa primeira, segunda e terceira semana, além da quarta, porque é importante que a gente saiba os eventos que acontecem de forma geral, nessas semanas, uma vez que muitas estruturas vão depender aqui do entendimento dessas condições, tal. Então, na primeira semana, pessoal, a gente tem como marcante, o que é mais marcante aí é o período de fecundação, pessoal? Então aí o que vai marcar a primeira semana, além de outros eventos, é claro, a fecundação, tal. Então lá na segunda semana a gente tem a formação do disco bilaminar, essa estrutura celular, que vai dar origem a futuramente o ectoderma e ao endoderma, beleza? Na terceira semana, pessoal, a gente vai ter ali a formação do disco trilaminar, tá certo? Então a gente já tem nessa condição aí o que vai dar origem, ao ectoderma, mesoderma e endoderma, beleza? E na quarta semana nós vamos ter aí como evento mais marcante, pessoal, o dobramento do embrião. É exatamente isso, pessoal. Até a terceira semana, comecinho da quarta, tá certo? A gente é uma estrutura, Lá o período embrionário se forma basicamente por estruturas celulares planas, beleza? Que depois eles vão sofrer uma série de dobramentos, mais no sentido crânio-caudal e látero-lateral, que vai formar a estrutura, que a gente já conhece do ser humano. Tranquilo, gente? Então vamos aqui já passar para a revisão da primeira semana, tá, pessoal? Então, como eu falei para vocês, gente, um dos eventos que acaba aí sendo muito marcante no período da primeira semana é a fecundação. E, obviamente, nós temos o período de implantação, que também é chamado de nidação, tá bom, gente? Então, o que a gente tem, pessoal? Vamos lá, o espermatozoide e o óvulo se fecundaram, houve a fecundação, e a gente começa a ter, gente, a formação de outras estruturas celulares, que não é somente mais, aquela estrutura única celular, 2N, devido à formação do espermatozoide com o óvulo, e aí a gente começa a ter uma divisão mitótica, tá certo, gente, do nosso ovo zigoto, fecundado, tranquilo? E aí nós temos essa primeira divisão de duas células, tá? E a partir do momento que eu tenho essa divisão, essas células são chamadas de blastômeros, tá certo? E essa divisão ela vai acontecer, pessoal, dentro de uma região delimitada, certo? Que é chamada de zona pelúcida. Essa zona pelúcida, gente, é formada, lá no período, onde acontece a ovulação. Então essa estrutura ela já vem lá do óvulo, beleza, gente? Então ela vai aqui, essa zona pelúcida é uma camada glicoproteica, tá? Que está muito relacionado aí, ao sistema de acoplamento do espermatozoide, com o óvulo. Essa região basicamente é a região que vai acontecer, o processo lá de acoplamento do espermatozoide com o óvulo, beleza? Então ela vai, ficar limitando essa divisão celular, por muitos estágios, tá certo, gente? A gente já tem aqui o estágio de 4 células. Vocês podem ver aqui a foto micrografia, de um microscópio eletrônico de varredura, que você pode ver aqui os dois blastômeros, essas duas células. Depois a gente já começa a ver aí um conjunto de células, Percebam que tem basicamente a mesma estrutura de tamanho, as células vão diminuindo, isso devido porque ela está limitada aí à zona pelúcida, beleza? E aí, gente, observe agora que eu tenho já o estágio de 8 células, tá? Perceba a presença da zona pelúcida e observem que, que eu tenho uma condição, pessoal, com o passar do tempo, ainda na primeira semana, que esse estágio de 8 células vai me formar aí um conjunto de células, tá? Delimitada ainda pela zona pelúcida, tá certo? Que eu vou chamar agora de mórula, certo, gente? De mórula, beleza? Então, pessoal, quando a gente tem essa condição de mórula, a gente tem uma seguinte situação. Essa mórula, ela é um conjunto de células, tá certo, pessoal? Que elas se mantêm aderidas umas às outras, tá? Mas aí, com o passar do tempo, a gente tem alguns eventos que acabam acontecendo dentro dessa estrutura. Vamos lá saber. Um dos eventos que acontecem, pessoal, é o desfazimento. Tá vendo aqui, gente? Ela vai-se embora. Quem que vai-se embora? A zona pelúcida, tá certo? Perceba que a zona pelúcida ela vai começando a se degradar, tá? Isso porque essa estrutura ela vai precisar ganhar volume, tá certo? E aí, pessoal, o que acontece? A mórula ela passa, tá certo, a receber líquido da região
do útero, tá certo, gente? Lá do útero. Esse líquido vai fazer com que eu tenha uma polarização de células, ó. Observe que essas células agora já não estão mais todas juntas, né? Elas estão separadas, né? Ó. Eu tenho um conjunto de células mais para essa região aqui apical, né? Ó. Essa região aqui, gente, é chamada agora de embrioblasto, certo? E aí, pessoal, eu tenho agora um outro conjunto de células, certo? Que circunda, tá? Ó, essa minha estrutura, tá certo? Que a gente vai já saber o nome. Esse conjunto de células aqui, pessoal, é chamado de trofoblasto. Professor, o senhor disse, né, que vai começar a entrar, né, líquido dentro da mórula, né? A entrada desse líquido, pessoal, vai induzir a formação de uma cavidade, que a gente vai chamar de cavidade blastocística. Por que blastocística? Porque, pessoal, eu já não tenho mais mórula. E essa situação aqui, gente, essa estrutura é chamada agora de blastocisto. Por isso que eu tenho essa cavidade blastocística formada. Observe agora, gente, um blastocisto, ó, mais maduro, né? O blastocisto tardio, né? Eu tenho aqui o embrioblasto, tá certo? E observem, né, ó, o trofoblasto aqui já na periferia, né, da minha estrutura, da minha massa celular, tá certo? Eu vou trazer aqui para você, pessoal, aqui embaixo, eu quero que você observe aqui, ó, tá certo? Uma foto, tá certo, de um microscópio eletrônico de transmissão, em que você consegue observar um blastocisto, na verdade, inicial, né, que você vai começar a perceber, né, gente, uma polarização desse grupamento celular, né, ó, e a formação inicial da cavidade chamada de cavidade blastocística, certo? Observe como que é, né, gente, o blastocisto tardio, né, ó, eu já tenho o meu polo, né, ó, bem delimitado, né, esse polo celular chamado de embrioblasto, tem uma cavidade blastocística bem delimitada e o meu trofoblasto, beleza? Então, gente, aqui, ó, no blastocisto inicial, o que é que você percebe? Olha só, a gente percebe, ó, aqui a zona pelúcida ainda que permanece, ó, nessa região aqui, tá certo? Mas aqui a gente já no blastocisto tardio a gente já não percebe mais, beleza? Então aqui continuamos isso tudo na primeira semana, tá? Ó. E aí o que acontece, pessoal, né? Isso tudo aconteceu ali, né? Lá na região de tubo uterina, tá certo? O blastocisto ele cai ali no útero, ao ponto que ele vai tocar a parede do útero, né, gente? Ele vai tocar onde? Lá no endométrio, beleza? Lá no endométrio. É tudo isso que você tá vendo aqui, ó, tá certo, gente? O endométrio é tudo isso aqui. Tá, ó. Então o que a gente tem lá no endométrio, né? A gente tem glândulas endometriais, a gente tem capilares, né, endometriais, tá certo? Então tem um conjunto de estruturas, né, que está ali pronto para receber, né, o que foi fecundado. No caso aqui, receber o blastocisto, beleza? Então, gente, observe aqui o blastocisto quando ele toca a parede do útero, tá? Ó. Observem aqui, pessoal, a parede do útero, certo? Ó, em contato com essa camada de células amarelas que eu mostrei para vocês, né? Que é o trofoblasto, certo? Esse aqui, gente, é o que a gente vai chamar de polo embrionário, tá certo? Porque é a região do blastocisto que vai tocar, né, aí a camada do endométrio, tá? Ó. E percebam as outras estruturas, né? Ó. Cavidade blastocística, né? Ó. A gente tem um embrioblasto, tá certo? E aqui não é o epitélio endometrial, que é o epitélio que reveste, né, a camada do endométrio, beleza? Então, pessoal, vamos seguindo aqui, porque esse blastocisto ele vai precisar penetrar na cavidade, tá certo, gente? Mais especificamente, cavidade não. Ele vai precisar penetrar no endométrio, certo? Mas só, pessoal, que isso não acontece passivamente, tá certo? Isso acontece através de uma diferenciação celular que está acontecendo na camada do trofoblasto, certo? Que é aqui, ó. Observem agora que eu tenho um conjunto de células, pessoal, que eu estou marcando aqui para vocês, ó, certo? Ó, que vai erodindo aí o endométrio, certo?
Ele vai penetrando. Essa camada de célula, pessoal, é o sincício trofoblasto em formação. É o início da formação do sincício trofoblasto, que foi oriundo lá dessa camada amarela que vocês estão vendo aqui, do trofoblasto, beleza? Observe aqui que eu ainda tenho a permanência do embrioblasto, né, em azul, tá certo, gente? E eu tenho aqui uma outra camada, ó, tá certo, gente? Ó, que vocês vão perceber que vai ser chamada agora de citotrofoblasto. Não, professor, o senhor acabou de dizer que isso em amarelo é o trofoblasto. Exatamente, gente. O que vai diferenciar agora essa camada de célula amarela ser chamada de citotrofoblasto é quando esse polo embrionário ele começar a diferenciar suas células, tá certo? Para erodir essa camada do endométrio. E aí, a partir do momento que eu tenho a formação de células chamadas do sincício trofoblasto, eu tenho a formação de quem, ó, a diferenciação agora das minhas células do trofoblasto, né, que vão ser chamadas de citotrofoblasto. Beleza? Uma coisa muito importante que vai acontecer nessa época, pessoal, é uma diferenciação, tá certo, das células, tá certo, que estão aqui no embrioblasto. Uma delgada camada de células vai se diferenciar. Eu estou marcando aqui para vocês, ó, certo? Ó, essa camada de células aqui é chamada de hipoblasto, certo, gente? Essa camada de célula, pessoal, é o que vai dar origem ao endoderma futuramente, certo? Mas aí, pessoal, essas informações são as mais relevantes nesse momento, tá? Vamos continuar e você vai perceber o que vai acontecer, certo? Estamos agora diante da segunda semana. E eu falei para vocês que tem alguns eventos que acabam acontecendo que são marcantes, né? No período de formação de cada semana, tá bom? Então, aqui na segunda semana, pessoal, eu tenho a formação do disco bilaminar, certo? Então, no início da segunda semana, pessoal, perceba que a estrutura do blastocisto está bem, né, ó, bem desenvolvida, tá certo? Então, o que eu tenho aqui? Lembra daquelas células que começaram a erodir o endométrio? Olha só, pessoal, como que está acontecendo agora, tá certo? Ó, esse espessamento, né, ó, do sincício trofoblasto. Perceba que ele está entrando, né, ó, tendo acesso aí às glândulas uterinas, né, ó, aos capilares endometriais, beleza? E observe agora a minha estrutura, né, ó, aqui do embrioblasto, tá certo? Aqui, ó, do embrioblasto em azul. Perceba, pessoal, veja só, que eu tenho uma cavidade agora sendo formada lá aqui no meio daquele conjunto de células que formavam o embrioblasto, né? Ó, essa cavidade, pessoal, é a que a gente vai chamar de cavidade amniótica. Esse líquido vem exatamente dessa região do útero, tá? Então começa a penetrar aqui estruturas, certo? Líquido, tá? O que vai fazendo com que essas células, tá, através da pressão interna, elas comecem a se afastar umas das outras, tá bom? E aí, geneticamente, eu tenho, né, aqui, além desse evento, eu tenho uma diferenciação de algumas outras células, beleza? Percebam agora, pessoal, que eu tenho aqui um formato de uma célula mais alongada, né, no meu embrioblasto. Ó. Quando isso acontece, pessoal, eu tenho uma formação do que eu chamo, ó, de epiblasto, certo? Então agora, pessoal, lá no meu embrioblasto eu tenho quem? O epiblasto e o hipoblasto. Essas duas regiões aqui vão dar origem, pessoal, ao que vai ser o ectoderma, tá certo? Que é aqui o epiblasto, e o hipoblasto vai dar origem ao endoderma, como eu já falei para vocês, certo? Percebam, gente, ó, que ali, né, ó, onde eu tinha a cavidade blastocística, eu tenho agora a cavidade exocelômica, tá certo, gente? É só a mudança de nome. Por quê? Porque agora, pessoal, ela já está mais madura, certo? E agora ela recebe esse nome, tá bom? Em volta da cavidade exocelômica, gente, eu tenho uma membrana exocelômica, certo? Que ela vai estar revestindo um conjunto de células, certo, gente? Bem delgadas, né? Ó, que vai estar revestindo essa cavidade exocelômica, beleza? Então tá aqui a membrana exocelômica para que você possa observar, tá? Ó. Então, gente, no início da formação do disco bilaminar é esse que vocês estão vendo aqui, tá certo? Mas só que nós vamos progredir para que você possa ver, tá certo? Lá no final da segunda semana, gente, eu tenho o estabelecimento, né? Ó, da formação do disco bilaminar, certo? De
forma mais madura. Observem agora, gente, olha só que a minha estrutura toda já está dentro de onde? Do meu endométrio. Certo? Olha só como essa estrutura já está toda penetrada no endométrio, né? Dentro do endométrio, tá bom? E observe, gente, olha só aquele sincício trofoblasto, né? Que a gente falou no início, que você viu, né? Bem discreto, olha só como ele já está e é todo dentro, né, do endométrio, beleza? E aqui, gente, dentro daquela nossa estrutura do embrioblasto, né, que já não é mais chamada de embrioblasto, tá certo, gente? O que a gente tem, né? Ó, observe aqui, ó, que eu tenho a formação do meu epiblasto, né, ó, e do hipoblasto, certo? Aqui eu tenho a cavidade amniótica, beleza? E aqui eu tenho a vesícula umbilical secundária. Poxa, professor, não estou entendendo mais nada, né? Essa cavidade era chamada inicial de cavidade blastocística, depois foi chamada de cavidade exocelômica, agora é vesícula embrionária secundária. É exatamente, pessoal, à medida que, né, essas estruturas elas vão se desenvolvendo, se maturando, elas vão recebendo um nome diferente, certo? Então, essa estrutura aqui, no final, gente, tá certo? Da segunda semana, né, a gente tem essa condição. Mas observem uma coisa, gente, lá na região, ó, que está ali, né, ó, o epiblasto e o hipoblasto, eu tenho um espessamento, gente, tá certo? No meu hipoblasto, tá, ó, que é quem? A placa pré-cordal, certo? Ó, placa pré-cordal. Aqui, gente, as estruturas, tá certo? Que vão dar origem à cabeça e pescoço, né, ó, vão sair basicamente dessa região, certo? E aqui, ó, perceba, gente, que eu tenho a formação do disco bilaminar, certo? Eu tenho aqui agora, ó, o hipoblasto, né, ó, bem caracterizado aqui para vocês, né, que vocês estão observando aqui pela seta, e o epiblasto, beleza? Junto com o espessamento do hipoblasto, né, que é chamado de placa pré-cordal, tá? Muito importante para a formação, né, da cavidade, da cabeça e do pescoço, certo? Então vamos seguindo, pessoal, tá? Para que você possa entender. Vamos lá. O hipoblasto, gente, certo? Ó, ele vai dar origem ao endoderma da vesícula umbilical, certo? Que é essa região que vocês estão vendo aqui, aquela cavidade, né? Ó, que tá abaixo do hipoblasto, certo? Que é essa cavidade aqui, tá? Então, esse é o endoderma da vesícula umbilical, tá? Ó. E aí, gente, o endoderma da vesícula umbilical vai formar o mesoderma extraembrionário, tá? Eu aconselho a você, gente, a buscar no livro do Muri, tá certo? Como que acontece essa definição do mesoderma extraembrionário, tá certo? Isso é uma aula de revisão, então não vale a pena a gente tecer muito detalhe sobre algumas estruturas e formação de algumas estruturas, tá certo? E aí, gente, o que é importante você entender aqui, né? Que essas estruturas vão ser originadas a partir do hipoblasto e eu tenho outras estruturas que vão ser formadas a partir do epiblasto, tá certo? Então, o epiblasto, pessoal, vai formar, né, ó, o ectoderma do âmnio. Lembre que aqui em cima eu tenho, né, a cavidade amniótica, então eu tenho aqui essa região que é chamada de ectoderma do âmnio, certo? Eu tenho o ectoderma embrionário, gente, que é originário dessa estrutura, e eu tenho a formação da linha primitiva. Como eu removi essa figura aqui, gente, lá do livro do Muri, o entendimento do que seria a linha primitiva vai estar lá no capítulo 4, tá certo? Para você ter ideia da importância da linha primitiva, perceba que ela vai formar o mesoderma extraembrionário, mesoderma embrionário, o processo notocordal e o endoderma embrionário, que foi aquilo que eu falei para vocês, né, gente? Então, perceba, tá certo? A importância dessa estrutura. Tranquilo, gente? Belezinha? Então vamos aqui voltar, tá? Ó, aliás, continuar, voltar não, né? Ó. Aí, pessoal, no final da segunda semana, né, ó, eu tenho esse aspecto, tá certo? Lá do endométrio. Veja só, ele já está todo, né, toda a estrutura lá do meu blastocisto já está todo inserido e eu tenho essa região aqui que parece uma cicatriz, né? Então perceba como que ela já está toda penetrada aí dentro do endométrio. Beleza, gente? Tranquilo? E aí a gente vai para a terceira semana, né, gente? Então o que vai acontecer na terceira semana, tá? Ó, então, pessoal, o que vai ser mais marcante, tá certo? Na terceira semana é a formação do disco trilaminar, tá? Ó, fora a formação do disco trilaminar, pessoal, eu tenho a formação da linha primitiva, tá certo?
eu tenho a formação do mesoderma, tá certo, gente? Que eles vão, né, caracterizar o mesoderma, né? A presença do mesoderma vai caracterizar aí o disco trilaminar, tá? Ó. Mas observem aqui, pessoal, tá? Eu quero que vocês olhem para essa figura aqui, tá? Ó. Observem aqui, gente, que eu tenho um aprofundamento, tá, gente? Como se fosse um suco, aonde? No meu ectoderma, certo? Ó. Esse aprofundamento do meu ectoderma, gente, é chamado de linha primitiva, suco da linha primitiva, beleza? E observem, pessoal, que essas células aqui do ectoderma, ó, estão emitindo novas células, um grupamento novo celular, né, ó, para a região em direção, tá certo? Em direção do endoderma, em amarelo aqui, ó. Então elas vão preencher essa região, tá certo? E eu quero que vocês observem, pessoal, ó, que elas estão, ó, olha só, gente, elas estão compondo essa porção aqui de quem? Do hipoblasto, né, que vai formar aí, por isso que ela é chamada de endoderma, certo? E aí, ó, percebam, gente, ó, percebam que isso está acontecendo através da migração dessas células, tá? Então, não vamos esquecer, gente, tá certo? Ó, observem que essas setas, ó, células mesenquimais em migração, tá certo? Ó, então, aqui eu tenho um endoderma embrionário, como eu já falei, e essa região de célula em migração que vai ficar entre essas duas camadas é chamada de mesoderma. Beleza, gente? Tranquilinho? Então, essa terceira semana, gente, é caracterizado pela formação do disco trilaminar, tá? Ó, observe aqui, gente, que eu tenho na terceira semana também a formação do tubo neural, tá certo, gente? É um espessamento que acontece, gente, lá no ectoderma, tá? Ó, então, esse espessamento do ectoderma vai dar origem ao que a gente vai chamar de tubo neural, tá certo? E esse tubo neural, pessoal, junto com as suas estruturas associadas, tá certo? Vai formar o sistema nervoso. Tá certo, gente? Sistema nervoso. Então, não esqueçam disso, tá? Observe aqui que essa é a estrutura, tá certo? Do meu embrião, ó, na terceira semana, tá? Ó. Então, eu fazendo uma secção nessa região aqui, ó, onde vocês estão vendo em pontilhado, eu vou ter essa imagem aqui. Tá certo? Essa imagem transversal. Então, o que está acontecendo aqui, gente, é uma diferenciação, uma maturação do meu ectoderma, onde eu tenho já a notocorda que foi formada, certo? Aí eu tenho uma invaginação desse meu ectoderma, tá certo? Eu tenho uma invaginação desse meu ectoderma, tal, e um suco, exatamente, é uma depressão. Tá, ó. Essa depressão é chamada de suco neural, beleza? Essa região, gente, que fica mais próximo aqui do sulco, tá certo? Na lateral, mais próximo ao sulco, é chamado de pregoneural, tá certo? E essa região mais para fora, tá? O que vocês podem ver em azul claro, é chamado de crista neural. Beleza, gente? Muito importante para que a gente entenda a formação aqui do tubo neural que vai acontecer posteriormente, tá? Ó, então perceba que essa maturação do ectoderma, pessoal, e essa formação do sulco neural, né, ele vai, ó, aumentando, né? Ele vai se desenvolvendo e continuando. Então, as pregas neurais, pessoal, elas vão se aproximando, percebam aqui através dessas setas, tá? Ó, de tal forma, pessoal, que as minhas cristas neurais, tá certo? À medida que as minhas pregas elas se aproximam, tá? Elas vão se destacando, tá? No final das contas, gente, essas cristas neurais, tá certo? Elas vão se localizar em um ponto muito específico ao lado do que a gente chama de tubo neural, tá certo? Ao lado do que a gente chama de tubo neural. Então a gente vai ter uma estrutura totalmente fechada, tá certo? Aqui, tá? Ó, com as cristas neurais aqui, tá? Ó. Então, pessoal, o que eu tenho a falar para vocês, voltando aqui esse slide, tá certo? Sobre as cristas neurais, é que essa crista neural, gente, é que vai emitir células que vão compor aí, tá certo? A região da cabeça e do pescoço, que vão formar várias estruturas, tá certo, gente? Então, a gente tem vários componentes oculares, tá? A formação óssea, gente, da cabeça e do pescoço, tá certo? Mais especificamente da cabeça, né? Ó. É derivado das células da crista neural, tá certo? A gente tem aí, gente, olha só, formação dos elementos dentários, tá? Além de outras estruturas, né, gente? Que a gente tem aí que compõem aí, que são derivados da crista neural, tá? Então, na terceira semana, a gente tem essas estruturas, né, que são formadas devido a diferenciação e migração de células da crista neural, tá bom? Lembrando, gente, que isso é uma revisão, tá? Então a gente não tem como aqui esgotar o assunto, né, para falar sobre isso, porque aí seria o tema de mais uma aula, tá? Mas aí vamos continuar, porque a gente precisa
finalizar a quarta semana. Então, na quarta semana, pessoal, eu tenho o dobramento do embrião, tá certo? Lembrando, pessoal, que nós até lá o período da terceira semana, tá certo? O final da quarta semana, nós somos um disco trilaminar plano, né? E que a gente precisa, gente, formar nossa estrutura da maneira que nós conhecemos, tá certo? Então, o que acontece? O embrião, pessoal, veja só que eu tenho aqui, tá certo? Ó, o embrião que vai ser dobrado, tá certo? Vai acontecer um dobramento no sentido crânio-caudal e um dobramento lateral, certo? Lateral, tá? Ó. Então, pessoal, percebam, tá? Ó, que eu tenho aqui esse dobramento, tá? Ó, que vai acontecer no sentido crânio-caudal. E no lateral, você vai perceber, gente, que eu tenho essas estruturas aqui, ó, tá certo? Ó, em destaque. Tá, ó. Então, quando esse fechamento, esse dobramento do embrião, tá certo, gente, acontece, a gente tem a nossa formação como a gente já conhece, tá? Ó. Então, vou caminhar aqui para que você possa observar, tá certo, como que acontece esse dobramento. Perceba, gente, que aqui, ó, eu tenho, né, ó, o início da formação do coração, certo? E aí, gente, ó, uma coisa que eu tenho que observar para você, bem aqui nesse local, ó, que eu estou circulando aqui para você, eu tenho a membrana bucofaríngea, certo? O que é a membrana bucofaríngea, professor? Nada mais é, pessoal, do que ectoderma e endoderma juntos e unidos, certo? Juntos e unidos, tá? Ó. Nesse local, eu não tenho formação de mesoderma. Essa região vai continuar dessa forma unido, tá certo? Até ela desaparecer no processo de formação de estruturas da cabeça e do pescoço. E olha que eu estou dizendo para vocês, lembrem disso, tá certo? Lembrem disso, tá? Ó, essa estrutura, que é a união do ectoderma e do mesoderma na região cefálica, tá? Ó, vai formar a membrana bucofaríngea, tá? Ó, perceba, gente, que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Ó, essa região cardíaca, cardiogênica, tá? Ó, as células que vão dar origem ao coração, pessoal, elas se formam exatamente na região cefálica. E como que elas adotam uma posição torácica se elas se formam, né, na região cefálica? Isso acontece, pessoal, devido ao dobramento do embrião. À medida que o embrião ele vai se dobrando no sentido crânio-caudal, tá certo? Essa região cardiogênica ela vai tomando, tá certo, esse posicionamento, tá? Eu vou mostrar aqui para você, ó. Perceba que à medida, né, o que eu tenho o dobramento do embrião, essa porção cardiogênica ela vai tomando o que vai ser a posição do tórax, tá? Ó, observem aqui, eu vou apagar aqui o que eu fiz para que você veja, né, de uma maneira mais aumentada a membrana bucofaríngea, certo? A membrana bucofaríngea, ó, tá bem aqui ela, ó. Certo? Eu não tenho mesoderma, aqui eu tenho ectoderma e endoderma, certo? Da mesma forma, gente, lá no outro lado, eu tenho a membrana cloacal, tá certo? Que também é o agrupamento, a união do ectoderma e do endoderma, sem mesoderma, tá? Ó. Então, pessoal, percebam que à medida que eu vou evoluindo o dobramento do meu embrião, ó, eu tenho a incorporação do meu coração para a cavidade torácica e o posicionamento, pessoal, ó, daqui da minha membrana bucofaríngea para o local correto. Vocês estão percebendo? E aí, ó, gente, é exatamente por esse motivo, tá, que eu tenho o posicionamento correto do coração e o posicionamento das estruturas primárias, né, que vão dar origem aí à estrutura da boca. Tá certo? Então, gente, não esqueçam, tá? Então, a membrana bucofaríngea, tá certo? Ela vai estar ali localizada, né? Que vai dividir o que vai ser cavidade oral primitiva futuramente, né? E o que vai ser a região da traqueia primitiva, certo? Então, ela vai estar lá separando, tá bom? Percebam agora, pessoal, olha só que agora está bem mais nítido, né? Ó, que eu tenho, à medida que o meu embrião ele vai se dobrando no sentido crânio-caudal e lateral, área cardiogênica, ó, já em sua posição, né, ó, e a membrana bucofaríngea no cantinho dela. Observe também, gente, que eu tenho um espessamento do que vem a ser o ectoderma, que está aqui em azul, tá vendo? Ó? Nessa região cefálica,
o espessamento do ectoderma ele é bem proeminente. Por quê? Porque ele está formando o sistema nervoso, né, gente? Sistema nervoso central principalmente, tal. E aí lembre-se que essa região lá do tubo neural, né, tá bem desenvolvido, tá certo? Junto com a crista neural, e a migração das células da crista neural, gente, ó, vai começar a diferenciar essas estruturas da cabeça e do pescoço. Percebam aqui, ó, que eu tenho já, ó, formação de placoides ópticos, certo? Ó, placoides que vão dar origem ao ouvido, tá certo? Eu tenho sólido, gente, olha só, percebam aqui a formação dessas estruturas, que são os arcos faríngeos, certo, gente? Arcos faríngeos ou arcos branquiais. É uma denominação mais antiga, né? Porque lembra, né, as brânquias lá dos peixes, beleza? Mas hoje está em desuso, tá? Isso é mais conhecido, então, hoje, pessoal, como arcos faríngeos, beleza? Então percebam que, gente, que eu tenho, né, essa proeminência aqui no tórax, né, na região onde vai ser o tórax, né, que é a área cardiogênica e desenvolvimento, tá? Ó, aqui o broto, né, ó, dos membros superiores, tá certo? E os membros inferiores vão aparecer mais tarde, tá certo, gente? Então perceba aqui com essa secção, né, dessa estrutura, eu tenho exatamente isso aqui, né, no sentido crânio-caudal, e lateral eu tenho todas essas estruturas que vocês estão vendo aqui, tá certo, gente? Que a gente não vai ter comentários em cada uma, porque senão a aula já vai ficar grande demais, né? Já está passando aí, eu acho que de meia hora, né? Então, pessoal, o que a gente tem para falar sobre essa revisão, né, das 4 primeiras semanas de desenvolvimento era isso, tá? Não esqueça, tá certo, gente, aí de nos acompanhar, porque aí a gente vai dar continuidade às outras, né, as outras explicações relacionadas à formação da cabeça e do pescoço, tá? Muito importante para que você sedimente as informações, fechado? Então, gente, o prazer estar com vocês, tá? Então, estudem aí através dos livros que eu já dei a referência, tá certo? Se você está chegando aqui através desse vídeo no canal, tá certo? Já se inscreve aí, tá certo, gente? Deixa o seu like, tá? Para fortalecer a gente, tá certo? E se você é meu aluno, né, não esquece de acompanhar os demais vídeos que virão, beleza? Então, pessoal, um abraço, tudo de bom e vamos seguindo.